Na manhã de 6 de agosto de 1945, a cidade de Hiroshima, lá no Japão, tornou-se o palco de um dos eventos mais devastadores da história, que foi o lançamento da primeira bomba atômica utilizada numa guerra conhecida como Little Boy. Esse ataque foi um ponto de inflexão na história da humanidade, tá? Porque foi a primeira vez que uma arma nuclear foi usada contra uma população civil. Esse parece um tema onde tudo já foi dito, mas vocês vão ver que não, tem muita coisa ainda a ser dita, principalmente tem muita coisa que ainda não faz parte do senso comum. Por exemplo, quem acompanha as lives do Palhaço aí desde o começo, em algumas ocasiões eu dei uma dica de literatura. As pessoas perguntam assim: Palhaço, meu filho não gosta de ler. Como é que eu faço para corrigir isso? E a outra que eu tinha recebido nessa época era parecida, que era uma moça perguntando assim: Palhaço, eu adoro literatura. Tô sempre lendo alguma coisa. O meu marido não gosta de ler. O que você recomenda para eu dar de presente para ele, para iniciar ele na leitura? Ele até tinha vontade, mas ele não encontra nada que seja interessante. Aí eu recomendei, sempre recomendo, um livro que você só acha em sebo, que é um livro das Seleções, capa dura. E esse livro das Seleções, ele fala da Segunda Guerra Mundial e histórias secretas da Segunda Guerra. Ele tem uma capinha meio vinho, meio vermelha. Histórias secretas da Segunda Guerra. Ele traz dentro das histórias ali, ah, isso tem em outros livros também, mas eu acho que isso é mais acessível nesse livro. Esses outros livros são bem mais fáceis, mais difíceis de encontrar. E ali se confirma que é o seguinte: no final da guerra, antes da bomba atômica, isso é história, tá, gente? Antes da bomba atômica, no final da guerra, o imperador japonês já tinha dado a indicação de que o exército deveria fazer acordo de paz para acabar com aquilo, porque a guerra estava chegando no coração do Japão. Era muito sacrifício, muitas mortes, e aquilo tinha que acabar. E eles encarregaram a diplomacia japonesa para entrar em contato com a diplomacia russa, e a diplomacia russa ficar de intermediária nessa negociação com o Ocidente. E os russos sabiam que os Estados Unidos tinham a bomba atômica. E os russos queriam ver essa arma em uso. Então a diplomacia russa ficou enrolando os japoneses para que os americanos jogassem a bomba. Tá? Não estou dizendo que a culpa da bomba foi dos russos, não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: está registrado na história que durante várias oportunidades, e isso ficou mais claro agora na época atual, a diplomacia russa, como intermediária dessa negociação, não passava as mensagens que o Japão estava mandando da maneira como deveria passar. O cara falava ABC e o russo contava para o americano AXK. Outra coisa, parecida, mas ali cozinhando o galo. Os americanos entrando por dentro do território japonês, que não se rendia. Tinha cada batalhazinha, cada ilha, morria 2, 3 mil americanos, 50 mil japoneses, 30 mil japoneses, 20 mil. E os americanos fizeram uma conta, e a conta era a seguinte: para a gente tomar o Japão por inteiro, vai morrer cerca de 3 milhões e meio de japoneses e uns 200 mil americanos.
para tomar o resto da ilha e acabar com a guerra na força. Aí você fala, porra, 3,5 milhões é um exagero, né? Gente, morreram 2 milhões mais ou menos de pessoas na tomada de Berlim. Para aquela época, esses números, diante da selvageria, bombardeio de Dresden, morreram 100 mil pessoas queimadas em uma noite. Bombardeio de Dresden, feito pelos aliados. Numa noite, 100 mil pessoas mortas. Bombardeio com bombas incendiárias. Dresden, Alemanha. Então os números eram muito ignorantes, muito estúpidos, muito grandes sempre. Bom, quantos americanos morreram naquele filme Resgate do Soldado Ryan, que você viu, Desembarque nas Praias da Normandia? Naquele dia morreram 2 mil americanos. Do desembarque da Normandia. Os números sempre absurdos, enormes, grandes assim, por causa da selvageria de uma guerra industrial. Então os americanos olharam, tá? Eu vou dar todos os contextos aqui, tá? Diplomacia russa enrolando os japoneses não se rendendo. Os americanos fizeram essa conta, deu 3,5 milhões de mortes de japoneses, mais uns 200 mil americanos, tacando a bomba. Morreria ali, eles fizeram a conta ali de uns 30, 40 mil, morreu muito mais, né? Pessoas por bomba, e aquilo traria para o japonês a vontade dele acabar com a guerra, porque ele não tinha como se defender dessa bomba, ele já não tinha supremacia aérea no Japão, então jogaram a bomba para matar 40 mil pessoas e salvar 3,5 milhões. Essa era a conta que eles estavam fazendo. Pode ter gente que vai ter argumentos contra isso, tal. Mas isso aqui é só um pouco do contexto que eu vou falar agora sobre o andamento daquele dia do lançamento da bomba, as coisas que aconteceram depois. Tá? Teve coisas incríveis que aconteceram naquele dia. Tá? Mas, antes de mais nada, é uma selvageria. Guerra é um negócio que realmente a gente tem que evitar a qualquer custo. Tem que evitar. Porque é terrível, são números macabros, são coisas que é inadmissível. Você imagina, né? 100 mil pessoas lá em Dresden, ou aquelas 100 mil aí de Hiroshima, fora o que morreu no dia, 80 mil mais ou menos, e o que morreu depois. Estou falando de 200 mil pessoas. Quantas famílias, né? As árvores genealógicas rompidas. Você olha para trás, se você olhar para você, você teve seu pai, sua mãe, você teve seus avós, e aí você vai numa escala, né? Matemática. Para eu nascer precisou de 2, peraí, mas meu pai nascer ele precisava de 4, aí você vai 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096. Aí você vê que 200, 300 anos para trás, foram necessárias 4.096 pessoas para você nascer. Então, quantas e quantos talentos foram interrompidos, né? Quantas famílias deixaram de existir, não só pelas pessoas que morreram naqueles eventos. Tomada de Berlim, 3 milhões de pessoas morreram. 3 milhões de pessoas. Segunda Guerra levou 70 milhões de pessoas. É um negócio absurdo, é gigantesco, é grande demais. E você vê a proporção disso ao longo da história, o que nós perdemos, né? Quantos prêmios Nobel aí não aconteceram, quantas famílias, quanta alegria, quanta coisa deixou de acontecer por conta dessas mortes. Então não justifica, né? É um negócio terrível. Mas na manhã daquele 6 de agosto de 45, a cidade de Hiroshima recebeu a primeira bomba, o apelido dela era Little Boy, né? E esse primeiro ataque foi parte aí dos planos dos Estados Unidos para provocar a rendição do Japão e, por fim, a Segunda Guerra Mundial. E a decisão de usar a bomba atômica foi tomada pelo presidente Truman, Harry S. Truman, após uma conferência que aconteceu em Potsdam, onde os aliados exigiram a rendição incondicional do Japão
e o emissário russo não falou o que o japonês queria falar, falou direito como ele disse, e ali, nessa conferência, já era para ter sido considerado o Japão como uma nação em rendição, né? Sem precisar jogar a bomba. E como não ficou claro sobre a questão da rendição, a ordem para o ataque foi dada. E na madrugada do 6 de agosto, o bombardeiro B-29 lá, bombardeiro B-29, o Enola Gay, pilotado lá pelo coronel Paul Tibbets, isso, decolou na ilha de Tinian, no Pacífico, a bordo a bomba, uma arma nuclear com urânio 235, fraco. Isso aqui é considerada uma arma nuclear, tipo, nem estagiário seria. Uma arminha simples. Um revólver 22. Por volta das 8h15 da manhã, a bomba foi lançada sobre Hiroshima, que era um importante centro militar e industrial com uma população de aproximadamente 350 mil habitantes. A explosão da Little Boy detonou a cerca de 600 metros acima do solo, já calculado para provocar o máximo de danos, porque se você espera a bomba bater no solo, ele vai ter um dano direcionado para cima. Se você explode acima do solo, ele detona para baixo e varre o solo, né? Ela foi uma energia equivalente a aproximadamente 15 quilotons, ou seja, aquela explosão que nós vimos ontem lá no porto em Beirute, aquela explosão foi 15 vezes menor. Você projeta uma explosão 15 vezes maior do que aquela numa área densamente povoada. Foi o que aconteceu ali no caso da Little Boy. Ela libera aqueles 15 TNT, a explosão cria uma bola de fogo e as temperaturas que depois auferidas já superiores a 4.000 graus Celsius. Aquela explosão do porto do Beirute, ela se dá basicamente por deslocamento de ar, tá? E você vê toda a destruição sendo acontecida por um princípio físico mesmo, de deslocamento de ar. Mas a bomba atômica não, junto com esse deslocamento de ar 15 vezes mais forte, vem essa temperatura de 4.000 graus Celsius, vaporizando instantaneamente tudo que tivesse próximo. A onda de choque resultante e os ventos de altíssima velocidade devastaram aí os edifícios, infraestrutura, devastaram quilômetros, assim, foram 2, 3 quilômetros completamente devastados, tá? Quando você viu aquela explosão do porto ontem, você viu que ele quebrou a janela, quebrou prédio, matou pessoas, arremessou carro, 15 vezes mais forte e com 4.000 graus de temperatura, ela simplesmente dizima tudo que está em volta. Destruição realmente impressionante, inclusive para os próprios americanos, né? A explosão matou instantaneamente cerca de 70 mil pessoas, cara, é um absurdo. E milhares dessas pessoas morreram semanas seguintes aí devido a queimaduras, ferimentos por radiação, ferimentos por destroços, ferimentos por fragmentos, todo tipo de morte acontecendo nos dias seguintes. Muitos edifícios foram completamente destruídos e também aconteceu um incêndio generalizado que espalhou-se rapidamente pela cidade, causando ainda mais morte e destruição. 4.000 graus, a cidade é cheia de coisa inflamável. Essas fotos que vocês estão vendo foram tiradas muito tempo depois disso, que na hora da explosão ele leva tudo embora e queima tudo também. E as pessoas estão lá, tá? Muitos dos sobreviventes estavam ali em meio a esse fogo. Sobreviveu à explosão, morreu queimado. Então você morre de todas as maneiras possíveis. Evento terrível, terrível, terrível. Os efeitos da radiação continuaram a afetar a população por muitos anos, tá? Por muitos anos. As pessoas começaram a desenvolver de maneira acentuada
problema de câncer, leucemia e outras doenças relacionadas aí à radiação. Além das consequências físicas, houve também um impacto psicológico tremendo, que pouco se fala disso, né? Sob o ponto de vista psicológico, de você estar numa cidade que recebe uma bomba atômica e some tudo. Sua casa, sua família, some tudo, todas as tuas referências, tua história, sumiu seu pai, sua mãe, seus amigos, sumiu tudo. O sobrevivente está lá e ainda tem esse problema do impacto psicológico disso. O ataque de Hiroshima, seguido logo alguns dias depois pelo ataque de Nagasaki, levou... Nagasaki foi 3 dias depois. E levou, assim, a rendição do Japão, encerrando a Segunda Guerra, foi quase que imediata. E o uso de arma nuclear gerou um debate que existe até hoje, debate ético e moral, né? Eu trouxe o que gerou o debate ético na Primeira Guerra foram as armas químicas banidas. E o que gerou o debate ético na Segunda Guerra foi a arma atômica. Não foi banida, mas foi controlada. A gente pode reclamar das armas atômicas, mas elas impediram muitas guerras de acontecer. Foi um efeito não previsível no início, de que elas se tornaram o que se chama de arma de efeito dissuasório. Se você tem aquela arma, provavelmente as pessoas não vão querer fazer guerra com você. E muitas guerras deixaram de acontecer por conta da existência dessas armas. Então, se você poderia dizer que existe alguma coisa boa na bomba atômica, as armas atômicas, é essa capacidade que ela tem de evitar que guerras aconteçam numa escala maior. Tá? Tanto que depois da Segunda Guerra, até hoje, tem-se muito cuidado, principalmente por causa das alianças, a ninguém se aventurar a usar arma nuclear, porque seria o fim da humanidade, né? Aí vem as coisas interessantes que aconteceram naquele dia, tá? Isso aqui se chama as sombras de Hiroshima. Depois, na reconstrução da cidade, o pessoal descobriu que em vários cantos da cidade existiam umas sombras estranhas. No chão, nas paredes. E com o tempo, eles descobriram que eram sombras de pessoas que estavam naquele local no momento da explosão, e as sombras deixavam a silhueta das pessoas por causa da intensidade da explosão. Uma outra coisa interessante que aconteceu na explosão da bomba de Hiroshima é que apenas 1 quilômetro do local da explosão tinha uma igreja. E nessa igreja, eu acho que tinham 10 ou 12 jesuítas. 8 padres jesuítas que estavam ali a cerca de 1 quilômetro da explosão. Apesar da proximidade, olha que coisa interessante. Apesar da proximidade ali com o epicentro, todos esses jesuítas sofreram apenas ferimentos leves. Nenhum deles desenvolveu doença decorrente da radiação. E isso é conhecido como o milagre de Hiroshima. Eu vou mostrar uma foto deles aqui nos escombros. Eu tenho a foto deles ali nos escombros. O padre que viveu mais tempo, viveu 33 anos depois do ataque. Ele relatou que ele e os companheiros deles foram todos examinados por várias juntas médicos o tempo todo, americanos, japoneses, todo mundo querendo acompanhar a evolução deles ao longo dos anos, por conta deles estarem no local da explosão. E nenhum deles apresentou nenhum tipo de problema com relação à radiação. Essa sobrevivência chamou a atenção e foi tida como milagre. Eu tenho essa foto aqui, do momento ali após a explosão.
Você vê lá no canto inferior à direita, quando eles saíram da igreja, estão ali no canto, andando pelas ruas em busca de sobreviventes, ali ajudando as vítimas e participando ativamente dos esforços de salvamento. Só que tudo ali estava contaminado com radiação. As pessoas que vieram depois para o salvamento, para a reconstrução da cidade, se contaminaram com a radiação. E esses 8 jesuítas, nunca aconteceu nada com eles. A igreja ali, destruída, onde eles estavam, e eles ali fora. Isso é tido como o milagre de Hiroshima. Agora eu vou trazer aqui para vocês, isso aqui é o famoso ChatGPT, nossa inteligência artificial de plantão, e o ChatGPT, porque existe uma teoria na internet, sem comprovação física, histórica, documental, não tem. Mas a teoria diz o seguinte: os americanos escolheram as cidades de Hiroshima e Nagasaki porque elas eram as maiores cidades católicas do Japão. Nagasaki, então, tinha uma história desde o século XVI com o catolicismo, e os Estados Unidos era protestante. Então, o palhaço está tomando todo cuidado para falar que não tem nenhuma comprovação disso. Mas a teoria é interessante, porque de tantas e tantas e tantas cidades japonesas, porque Hiroshima e Nagasaki, as duas cidades católicas, né? Aí você pergunta aqui, ChatGPT, inteligência artificial, pega tudo que você conhece de documentação, de toda a história que está acumulada na sua base de dados, e me diga aí quais são as principais cidades católicas do Japão nos anos de 1940. Né? Vamos ver o que ele responde para a gente aqui. Tá pensando. Nos anos de 1940, o Japão tinha várias cidades com significativa presença católica, sendo que as principais eram Nagasaki, Hirado, Yamaguchi e Hiroshima. Tá aí. Teorias conspiratórias. Cada um escolhe a sua, tá? Eu pulo. Só estou trazendo como curiosidade, beleza? Tá? Então tá aí lembrando um dia triste, né? Um dia como de hoje. 2 eventos tristes, um na Primeira Guerra e o outro na Segunda Guerra Mundial. Beleza? Vamos seguir aqui, dando uma olhada no chat da família. E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o palhaço a trazer mais notícia. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço e até a próxima.